Muitas pessoas imaginam que a lei é inimiga da graça. É um grande equívoco que cometemos. Enquanto a lei é a luz que mostra o caminho, a graça é aquela força que vai fazer com que você caminhe. Preste muita atenção quanto a isso, porque senão você corre o risco de cair em dois extremos. Esses extremos são completamente danosos às suas vidas e eles vão fazer constantemente com que você ande no erro, não faça aquilo que Deus estabeleceu que você fizesse. A lei por si só não te salva, e a desobediência a ela manifesta a sua completa falta de reverência para com o Senhor que te salvou. Então, preste muita atenção nesses extremos. Nós vamos abordar isso hoje aqui na Confissão de Fé Helvética, no artigo de número 12, e terminaremos hoje também as Sagradas Escrituras, embora sejam 5 capítulos, bem pequenininho, o capítulo 4 de Malaquias. Então, com 297 dias, nós encerraremos a leitura anual das Sagradas Escrituras. Vamos ao que diz os apontamentos da Confissão Helvética, que se trata desses fundamentos de fé que nós estamos estudando desde o início do ano. Artigo de número 12, da Lei de Deus. A vontade de Deus nos é exposta na Lei de Deus. Ensinamos que a vontade de Deus nos é exposta na lei de Deus, desculpa. O que Ele quer ou não quer que façamos. O que é bom e justo, ou o que é mal e injusto. Portanto, confessamos que a lei é boa e santa. Aqui já está de maneira bem objetiva e clara a vontade de Deus expressa por intermédio da sua lei. Nós já temos claramente isso definido acerca do padrão bíblico, do cânon das Sagradas Escrituras. Não se chega até aqui nesse ponto direto. Antes, começa a manifestar toda a formação do cânon bíblico, os princípios que norteiam essa reverência para com a palavra. Então, não se esqueçam, a Bíblia é a inteira palavra de Deus. Nós não temos outro lugar para encontrar a palavra de Deus a não ser nas Sagradas Escrituras. Ainda que toda a verdade seja a verdade de Deus, o que norteia nosso pensamento em direção à verdade é as Sagradas Escrituras. Porque o resto se torna mero subjetivismo. Ainda que a verdade seja gritante, ela vai ter um apontamento direcionado, ligado às Sagradas Escrituras. De forma que daí nós não viveremos em erros. Então, você já vê que ensinamos que a vontade de Deus nos é exposta na lei de Deus, o que Ele quer ou não quer que façamos, o que é bom e justo ou o que é mal e injusto. Portanto, confessamos que a lei é boa e santa. Ponto. A Bíblia é a palavra de Deus apontando o caminho certo, apontando o caminho errado. Ele nos ordena andarmos conforme a sua palavra e nós confessamos que a lei é boa, ainda que ela aponte o nosso pecado, ainda que ela mostre quem nós somos, nós confessamos que ela é boa, porque não se trata do que ela do que ela nos reprime, mas sim do que ela representa. Ela representa a voz de Deus. Vox Dei. A lei natural. Esta lei foi escrita nos corações dos homens pelo dedo de Deus. Romanos 2,15. E é chamada de lei natural. Foi também esculpida pelo dedo de Deus nas duas tábuas de Moisés. E mais, pormenorizadamente expostas nos livros de Moisés, Êxodo 20 e Deuteronômio 5 e 6. Para maior clareza, distinguimos a lei moral contida no Decálogo ou nas duas tábuas e expostas nos livros de Moisés. A lei cerimonial, que determina as cerimônias e o culto de Deus. A lei judiciária, que versa questões políticas e domésticas. Aqui você vai notar a lei moral, a lei cerimonial e a lei judiciária. Dessa forma, tudo isso representava a vontade de Deus, cumprida perfeitamente em Cristo, tanto a lei moral, quanto a lei cerimonial, quanto a lei judiciária. Nós vimos que a lei cerimonial foi cumprida em Cristo, a lei judiciária
Ele também cumpriu, mas no entanto ainda ela persiste para o povo que havia sido escrito. Contudo, nós vivemos em outra época, mas nós continuamos vivendo também respeitando a lei judiciária, de forma que isso é uma ordem de Deus. Tudo aquilo que não contrarie a vontade de Deus, nós devemos obedecer o que o Estado estabelece. De forma que a lei cerimonial nós não somos mais obrigados a cumprir, porque Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela visava apontar para Cristo, esse Cristo ressurreto, morto, ressuscitado ao terceiro dia, manifestava o sacrifício do Cordeiro, manifestava tudo aquilo que Cristo demonstrou de maneira completamente clara por intermédio da sua vida e registrado nas Sagradas Escrituras. Essas três leis vocês devem entender, na verdade quatro, né? Porque se você for entender também a lei natural, mas a lei natural é aquilo que está esculpido no homem, independente da sua crença. Tudo isso o homem já consegue notar. Tanto que nos princípios do direito está a lei natural. Presume-se que o homem já sabe aquilo que é básico para uma existência, do qual ele deve, ele deve respeitar. Como que sabe isso? Presta atenção. É muito interessante porque dentro do Estado de Direito você não pode alegar ignorância da lei para ser amenizada a sua condenação. Se você infringiu uma lei, ainda que você não a conheça, você deverá pagar por determinado crime. Tudo isso porque presume-se a consciência. Da mesma forma, dentro da questão religiosa, a lei já está gravada dentro do seu coração, ainda que você imagine não cometer um crime, quando ela é exposta, você naturalmente se deparará com a irregularidade dos seus atos, das suas atitudes, e você mesmo deverá se arrepender e confessar seu pecado e se esconder em Cristo. Esses são os princípios da lei. O princípio da lei visava apontar o pecado para que pudéssemos olhar para Cristo e vermos Ele como nosso advogado, como nosso resgatador, como nosso justificador. Vocês já viram abordando sobre tudo isso? Vamos continuar então. A lei é completa e perfeita. Cremos que toda a vontade de Deus e todos os preceitos necessários a cada esfera da vida são nesta lei ensinados com toda a plenitude. Ele aborda essa universalidade da lei para que possa reger a vida do homem de maneira integral. De outro modo, o Senhor não nos teria proibido de adicionar-lhes ou subtrair-lhes qualquer coisa, nem nos teria mandado andar no caminho reto diante desta lei. Sem dela, nos declinaríamos para a direita ou para a esquerda. Tem uma série de versos que são apontados aqui, depois olhem lá com atenção, mas eu já vou mencionar. Deuteronômio 4, verso 2, 12, 32, 5, 32, Números 20, verso 17, Deuteronômio 2, verso 27. Ou seja, o que ele está trazendo nessa questão? A lei é perfeita. Nós não temos que acrescentar nada à palavra de Deus. De forma que nós temos como recomendação obedecer os termos dessa lei. Obedecermos às leis morais que ainda imperam em nossas vidas. Os 10 mandamentos ainda apontam para a glória de Deus. Os 10 mandamentos, a primeira tábua vai apontar ali os primeiros mandamentos, de forma que é a forma como nós reverenciamos a Deus. Pode-se dizer dessa forma, não amará a Deus sobre todas as coisas, não terás outro Deus diante de mim, não usará o nome de Deus em vão, guardará o sábado, e depois vão vir todos os outros mandamentos, que é como nós cultuamos a Deus, que está ligado ao próximo. Não honrará pai e mãe, não prestará falso testemunho, não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Tudo isso está atrelado a como você cultua a Deus, porque o cultuar a Deus está intimamente ligado ao próximo. Isso é perfeito, né? Porque você daí começa a enxergar o outro como manifestação de Deus na nossa vida. Ainda que alguns olhem e falem, não, mas olha o que essa pessoa tem feito.
na minha vida e olha pelo lado mal, nós vemos que ali ainda existe a imago Dei. Que é imago Dei? É a imagem de Deus refletida naquela pessoa, de forma que Deus governa toda a terra. Todas as coisas acontecem conforme os seus decretos eternos. Ele está fazendo isso para nos aperfeiçoar e manifestar a sua misericórdia em nós. Então a lei é completa e perfeita, tá? Então não busque acrescentar, muito menos tirar. Mas entenda o que ela diz, porque algumas coisas já foram cumpridas e você vai entender somente se você entender essas leis que eu te disse. A lei natural, a lei moral, a lei cerimonial e a lei judiciária. A lei cerimonial cumprida, a lei judiciária determinada, a lei civil para determinado povo, e para nós o que fica ainda é a lei moral. Perfeito? Vocês já sabiam disso ou nem faziam ideia disso? Depois coloquem aí. Continua. Por que foi dada a lei? Olha que interessante. Ensinamos que esta lei não foi dada aos homens para que fôssemos justificados pela sua observância, mas antes para que, pelo seu ensino, conhecêssemos nossa fraqueza, nosso pecado e condenação, e perdendo a confiança em nossas forças, nos convertêssemos a Cristo pela fé. Aqui é uma questão muito importante de se avaliar. A lei não foi dada para o homem para que você fosse olhado como um homem, um ser perfeito. Muito pelo contrário, ela aponta para o seu e para o meu pecado. De maneira que, diante disso, nós teríamos que nos arrependermos, reconhecer a nossa fraqueza, as nossas limitações, o nosso pecado e a nossa condenação. De forma que daí nós não confiaríamos os nossos esforços para cumprir a lei e buscássemos o nosso resgatador, o nosso salvador, que é Cristo Jesus. Quando nós falamos agora das leis morais, que, que estava atrelada aos 10 mandamentos, me fala qual dos 10 mandamentos você já quebrou. Quantas vezes você já quebrou? Você verá que você é indesculpável diante de Deus. Naturalmente, você pecou, você peca e você pecará. Naturalmente, todo ser pecará, pecou ou peca. Então, independente do espaço-tempo, o homem continua preso ao pecado. Embora agora não condenado mais pelo pecado por causa de Cristo Jesus morto na cruz do Calvário, de forma a nos limpar e purificar do pecado. Lembre-se que limpar e purificar do pecado não é a ausência de pecar, mas sim o peso da condenação do pecado não recai mais sobre nós. O único tempo que nós não pecaremos será na eternidade. E observe que isso não é uma licença para pecar, tá? Isso é apenas para deixar claro a nossa limitação. A nossa limitação enquanto ainda estamos no espaço-tempo humano. Existem dois tempos, né, que é muito falado. O tempo de Cronos e o tempo de Kairos. Kairos, o tempo eterno de Deus, e Cronos, atrelado àquilo que nós temos como percepção de tempo. Então, no Cronos, nós não temos como não errarmos. Nós não somos seres perfeitos, nós falharemos, e está atrelado justamente a essa nossa fraqueza e também a nossa submissão e curvarmos diante deste Deus soberano do qual nos criou, e nós nos refugiamos nele, crendo que ele há de agir em nossas vidas. Espero que tenha ficado claro, é muito interessante esse ponto. Continua dizendo ainda, no termo porque foi dada a lei. O apóstolo diz claramente: a lei suscita a ira, pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Romanos 4:15 e 3:20. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei não justifica ninguém. A lei sempre apontará para o pecado. Guarde isso e você conseguirá compreender. A carne não cumpre a lei. Ninguém poderia ou pode satisfazer a lei de Deus ou cumpri-la por causa da fraqueza da nossa carne, que adere e permanece em nós até nosso último suspiro, conforme eu já abordei.
Outra vez diz o apóstolo: o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Romanos 8:3. Portanto, Cristo é aperfeiçoador da lei e nosso cumprimento dela. Romanos 10:4. O qual, com o fim de remover a maldição da lei, foi feito maldição por nós. Assim, ele nos comunica pela fé o seu cumprimento da lei e a sua justiça e obediência não nos são imputadas. De forma que agora, mediante a fé, mediante a graça, nós cumprimos a lei. Ainda que não em sua totalidade, nós agora temos capacidades dadas justamente pela graça de andar conforme Deus estabeleceu. Não por conta da nossa força, sabendo que a graça é a força que nos sustenta, que nos faz caminhar segundo aquilo que Deus estabeleceu. Não por uma troca, por uma barganha, eu cumpro para receber algo, mas eu cumpro porque eu fui impactado por algo. Esse algo que é tudo, esse algo que é a graça, esse algo que é o Santo Espírito penetrando no coração que estava morto e agora possui vida, de forma que ele se delicia em satisfazer aquele que o amou. É esse o melhor termo para a definição de como conseguimos cumprir a lei. Só cumprimos a lei verdadeiramente se inspirados pelo Espírito, se iluminados pelo Espírito, para que possamos render glórias ao Senhor que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O outro ponto diz: até que ponto foi a lei abrogada? A lei de Deus é, pois, abrogada na medida em que ela não mais nos condena, nem opera ira em nós. Estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Além disso, Cristo cumpriu todas as formas da lei. Daí, vindo o corpo, cessaram as sombras, de modo que agora em Cristo temos a verdade e toda a plenitude. Contudo, de modo nenhum rejeitamos por isso a lei. Lembramos-nos das palavras do Senhor, que disse: não vim revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. Sabemos que na lei nos são ensinados os padrões de virtudes e vícios. Sabemos que a lei escrita, quando explicada pelo Evangelho, é útil à igreja. E que, portanto, sua leitura não deve ser excluída da igreja. Embora a face de Moisés estivesse coberta como um véu, no entanto, o apóstolo disse que o véu foi retirado e abolido por Cristo. Nós vemos de maneira muito clara, então, que não estamos debaixo mais da lei, e sim debaixo da graça. De forma que Cristo cumpriu todas as formas dessa lei, vindo em corpo, cessaram essas sombras. Tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Por isso que nós lemos tudo aqui no Antigo Testamento apontando para a grande vinda do Messias, ao qual era o cumprimento perfeito dessa lei. Ele se fez pecado por nós, ele cumpriu a lei por nós, ele fez tudo aquilo que nós não poderíamos por conta do nosso pecado. E agora nós nos deliciamos nos méritos de Cristo Jesus. Continua dizendo: aceitas. Condenamos tudo que os heréticos antigos modernos ensinaram contra a lei. Lembre-se que aqui Henrique Bullinger, ele trazia sempre essas questões dos pontos que estavam ali em evidência. Ele aborda muitas questões das seitas. Hoje, as seitas, muitas pessoas olham ainda até como partes do corpo de Cristo, o que eu discordo veementemente. O corpo de Cristo é definido e claro, e tudo aquilo que é contrário à sua palavra deve ser repudiado. Não que olhemos para essas pessoas as condenando ao inferno, mas nós falamos e proclamamos a verdade, de maneira que clamamos ao Espírito para que possa convencê-los de quem Cristo verdadeiramente é e do que a sua palavra diz. Então, nós não fazemos nenhum tipo de ecumenismo. Ecumenismo é uma série de religiões vivendo ali como se tudo tivesse bem, traduzindo em termos leigos. Se você começar a pensar acerca dessas questões, você verá que Deus é muito claro acerca daquilo que ele quer, tá?
Então, preste atenção, quando ele aponta essas seitas, ele aponta sempre divergindo para aquilo que ele acabou de explicar. Nós vemos hoje em dia milhares de questões relacionadas à lei, religiões que são tidas como cristã. Lembra que religiões existem milhares. O evangelho é só um. O evangelho é muito claro e definido. Então, tudo aquilo que for completamente legalista, ele aponta para um lugar da onde Cristo nunca apontou. Todo aquele lugar que fala simplesmente de uma graça onde também a pessoa pode fazer o que quer, também não está atrelado ao que Deus quis. E daí vai sair todas as derivações, tá? Então esse foi o artigo 12. Amanhã nós abordaremos o 13. Vamos ver todos os artigos que nós falamos hoje. Hoje não, né? Até agora. Daqui a pouco não vai dar mais, porque nós temos aqui 56 folhas, nós estamos na 12. Mas de qualquer forma eu vou ler ponto a ponto dos títulos que nós abordamos. O primeiro, das Sagradas Escrituras com a verdadeira palavra de Cristo. Parágrafo não, né? Segundo artigo. Da interpretação das Escrituras Sagradas e dos Santos Padres dos Concílios e das Tradições. Terceiro, de Deus sua unidade e trindade. Dos ídolos ou imagens de Deus, de Cristo e dos santos. Da adoração, do culto e da invocação de Deus por Jesus Cristo, o único mediador. Da providência de Deus, da criação de todas as coisas, dos anjos, do diabo e do homem, da queda do homem, do pecado e sua causa, do livre-arbítrio e da capacidade humana. Ponto 10. Artigo 10. Da predestinação de Deus e da eleição dos santos. 11. De Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o único Salvador do mundo. O 12. Da lei de Deus. E amanhã, do Evangelho de Jesus Cristo, das promessas e do Espírito e da letra. Tenho certeza que, lendo esses pontos aqui, a leitura das Sagradas Escrituras se tornará muito mais objetivo, muito mais claro. Você poderá se deparar com esses princípios que estão em todas as Sagradas Escrituras, tá? Preste bastante atenção. Perdão. É... Vamos para os 4 capítulos de hoje. Os 4 não, 5 capítulos, porque nós encerraremos. Quem terminou a leitura já ou vai terminar hoje? Coloca aí, a leitura anual. Vamos ver quem terminou. Quem chegou tarde e não deu tempo de ler ela inteira, coloque aí. Enquanto isso, já abra sua Bíblia. Zacarias, o último capítulo de número 14. E depois vamos falar Malaquias integral. A Regiane também terminou. Que bom, que bom. Valdomiro também terminou hoje, a Eliane. Todos vocês já tinham lido? O Du eu sei que já tinha lido, a Regiane não lembro se ela já tinha feito a leitura integral. A Eliane não sei se era a primeira leitura. O Gandhi, Valdomiro, foi a primeira leitura de vocês? Ou vocês já tinham feito? Olha aí, o tempo passa muito rápido, né? O tempo é implacável. A Pamela também. Estamos sentindo falta de você na igreja, hein, Pamela? Tiago Martins terminando hoje. Todo mundo que colocou aí que terminou já tinha feito a leitura integral? Você já tinha terminado a leitura integral também, Tiago? A Silvia também já está para terminar. A Regiane terminou pela segunda vez. O Cândido também. Olha aí. Mas imagina quanto tempo vocês possuem de conversão. Imagina que isso é uma realidade no nosso mundo, tá? A maioria dos cristãos não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Eles dependem única e exclusivamente do que alguma pessoa vai falar. Isso é muito grave, porque você não vai conseguir analisar segundo o que a palavra diz. Nosso senso crítico, a gente perde. Nós somos seres
completamente racionais. Imagina se eu estiver falando um monte de coisas aqui que são completamente contrárias às Sagradas Escrituras. Como você teria capacidade para me refutar? Você não teria. Então, preste muita atenção quanto a isso. Leia as Sagradas Escrituras, compare tudo o que estão dizendo as Sagradas Escrituras, porque hoje nós temos visto milhares de atrocidades e sempre foi assim. Então, se você não conhecer, se você não conhecer as Sagradas Escrituras, você continuará ouvindo baboseiras e validando quanto a palavra de Deus. Ó, o Valdomiro tem 2 anos de conversão e já vai terminar a leitura integral. Parabéns, Valdomiro. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus tem capacitado pessoas a amadurecerem na fé. Lembre-se que não tem como cobrar de pessoas que foram recém-convertidos uma maturidade, mas eles devem ser instruídos a primeira coisa a ler as Sagradas Escrituras, porque senão eles vão ficar em cima de dogmas humanos. Nós não somos chamados a vivermos em cima de dogmas humanos. O que nos prende é as Sagradas Escrituras. O que nos mantém dentro de uma congregação é as Sagradas Escrituras. Então nós temos que compreender as Sagradas Escrituras sobre todas as coisas. A Eliane também, olha que belo. 2 anos, terminou a segunda leitura. Isso mostra um impacto ainda do Evangelho. Eu tenho muita dificuldade para enxergar pessoas que não leem as Sagradas Escrituras como convertidas, tá? Eu tenho muita dificuldade. Por quê? Aquele que ama a Deus, ele almeja ouvir a voz de Deus. Aquele que Cristo amou, ele fará com que ele escute as palavras de Deus. E escutar está atrelado a ler essa palavra que direciona nossas vidas. Então, leia as Sagradas Escrituras. Eu sempre peço, falo assim, leia as Sagradas Escrituras, porque todo homem é falho. Inclusive você que o lê é falho, mas essa palavra não é falha. E essa palavra penetra o nosso coração. Ela é o remédio para a nossa doença incurável. Por intermédio dela que Deus opera em nosso coração. E nós dependemos única e exclusivamente do agir do seu Santo Espírito em nossa alma. Portanto, leia as Sagradas Escrituras. Nós terminaremos hoje esses pontos que são importantíssimos para que a gente possa compreender, compreender um pouquinho daquilo que Deus fez. E depois, terminando, eu penso em fazer uma, não uma leitura, mas trazer os principais pontos de cada capítulo, de forma que nós ficaríamos 66, mais 66 dias falando sobre cada um dos livros. E dessa forma você vai poder fazer uma recapitulação. Tenho certeza que será para você também propício isso, para que vocês consigam ir cada vez mais compreendendo a palavra. Não pense que você lendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes será o suficiente. Muito pelo contrário, quando você começa a ler, você vai entender. Depois você vai chegar na quarta vez e fala assim, nossa, parece que eu nunca li. Depois você chega na 10ª, você fala, nossa, eu nunca li mesmo. Você vai vendo que a palavra de Deus, ela a cada dia, ele vai te permitindo enxergar outros aspectos. Eu procurei passar para você durante todo esse tempo questões aqui que eu imagino que sejam essenciais para uma maior compreensão. Questão cronológica que muitos não se atentam, principalmente quando vão ler. A maioria das vezes as pessoas leem por um protocolo e não com entendimento. Mas ainda que leia como um protocolo, o Senhor está operando, porque essa palavra ela é viva e eficaz e ela opera no nosso coração. Então, leia. Primeiro leia a palavra, ainda que você não faça isso de maneira ordenada, continue lendo a palavra. Leia a palavra e tenho certeza que o Senhor vai direcionar a vida de vocês. Perfeito? Então, vamos para o nosso último dia da leitura das Sagradas Escrituras. Fico muito feliz que isso tenha acontecido. Para mim foi muito especial também ter vocês como companheiros nessa jornada. Me sinto um privilégio, uma graça do Senhor ter alcançado mais uma leitura e dessa maneira foi muito especial porque antes eu não me atentava a ler cada ponto e estudar cada ponto, de forma que praticamente eu ministrei sobre a Bíblia inteira. Claro que
guardado as devidas proporções do que é uma ministração, mas eu fui ministrado e pude compartilhar com vocês. Então eu agradeço cada um de vocês que fizeram parte disso e que fazem parte disso, porque nós participamos do mesmo corpo. Perfeito? Que Deus seja louvado e adorado hoje e eternamente. Terminando Zacarias no capítulo 14, nós vemos o domínio do Senhor sobre toda a terra. O verso 6 diz: Naquele dia as fontes de luz deixarão de brilhar, ainda assim sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois o mesma noite haverá claridade. Você vai ver depois manifestando nosso Senhor como o sol da justiça. Ele substitui os astros. Incompreensível para nossa mente finita. Você vai ver aqui questões finais, mas no verso 20, ele traz: Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravados essas palavras: Santo para o Senhor. E as panelas do templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto ao altar. Na verdade, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-las. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Aqui é muito sério, né? Naquele dia não haverá comerciantes mais no templo do Senhor dos Exércitos. Comerciantes no templo. O que ocorre hoje, um dia acabará. Os comerciantes do templo, essa questão também de tudo ser santificado, porque habitaremos na eternidade, onde tudo renderá glórias a Deus. A intenção por trás disso tudo é manifestar o fim perfeito, onde Deus estabeleceu todas as coisas. Malaquias. Malaquias, quando você for ler, você vai pensa que se trata dos judeus que retornaram do cativeiro, também datado aproximadamente ali nos 400 anos, 440, 420 anos antes de Cristo. Traz uma mensagem acerca da decadência moral, espiritual de Israel, de forma que vocês vão ler. Quem já leu já viu acerca disso. Muitas pessoas usam de maneira equivocada acerca de Malaquias, tratando acerca de dízimos e ofertas para vocês fazerem provas com Deus, o que muitas vezes é um equívoco, mesmo porque vocês já viram que a lei cerimonial incluía a oferta dos dízimos, né? Os dízimos não como uma oferta, mas como uma obrigação. Então essa lei foi cumprida em Cristo Jesus. Hoje nós vivemos segundo a generosidade. O padrão dizimal era um padrão cerimonial. Hoje nós podemos nos apegar a ele não como uma obrigatoriedade, mas como um padrão, de maneira que nós não sejamos conduzidos mediante a nossa ganância. Porque se deixa o homem livre para ofertar quanto ele julga, ele nunca vai encontrar o padrão suficiente. Então, nós usamos por analogia o padrão dizimal, mas se você ofertar mais ou menos, não é isso que aponta para as Sagradas Escrituras. O que aponta para as Sagradas Escrituras é o padrão da generosidade, a generosidade que também é um dom de Deus, do qual Ele coloca em nossos corações. Nós cremos que o Deus agindo no nosso coração, nós conseguiremos também agir de maneira que Ele seja glorificado por intermédio das nossas finanças. Espero que vocês possam compreender essas questões, porque elas também fazem parte da questão prática, tá? Da nossa vida. Aqui no primeiro capítulo de Malaquias, nós já vamos ver esse amor de Deus por Israel, onde ele já manifesta nesse verso de número 2: Eu sempre amei vocês do Senhor, mas vocês perguntam de que maneira nos amou. E o Senhor responde: Foi desta maneira que amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. Aqui é impressionante, né? Como que ele nos amou? Ele nos amou de maneira que ele nos escolheu. Mediante um povo que estava condenado, ele escolheu nos amar. Lembre-se que nós nascemos mortos e nossos delitos e pecados estávamos fadados a habitarmos o lugar onde será derramada a condenação e a ira de Deus, e ainda assim ele escolheu nos amar, de forma que ele nos escolheu para vivermos
para a honra e glória do nome dele. Então, o propósito dele é muito claro. Vocês viram durante todas as Sagradas Escrituras aqui, no Antigo Testamento, o homem não podendo ir até Deus. Vocês viram no Novo Testamento, Deus vindo até o homem, resgatando do poder do pecado, de forma que agora você não é mais prisioneiro do pecado. Deus te amou, ele te regenera e ele te transforma. Uma obra completa e soberana de Deus, onde ele, pela sua livre vontade, escolhe nos amar. Ele continua manifestando aqui a forma como eles faziam todos esses sacrifícios, de maneira que eles faziam isso de maneira completamente reverente. A partir do verso 6 diz: Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Se sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Essa palavra é muito atual. Se nós podemos ver esses princípios serem visíveis na sociedade, por que não por que não temos esses preceitos também para com o Senhor? Nós vemos filhos ainda honrarem o pai, ainda que esteja muito em desuso isso. Nós vemos o servo respeitar seu senhor, no caso, um funcionário respeitar o seu contratante. Ele traz essa advertência: se sou seu pai, seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Isso daqui é uma dura advertência, porque nós assim mesmo fazemos. Nós adoramos Deus de maneira completamente irreverente e nós necessitamos que a sua graça penetre em nosso coração e nos conduza à adoração verdadeira. Ele ainda vai perguntar, daí, mas vocês me perguntam de que maneira desprezamos seu nome. Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar, e vocês perguntam de que maneira contaminamos sacrifícios. Vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito, se agradará de vocês, do Senhor dos Exércitos. Imagina que Deus tinha estabelecido a forma certa de cultuá-lo, de adorá-lo, de oferecer sacrifício, e ainda assim o homem sempre dava um jeitinho. Sempre foi assim. Sempre foi assim e sempre continuará assim. Deus estabeleceu uma forma de adorá-lo, por isso que nós temos estabelecido de maneira muito clara a forma como Deus quer ser reverenciado, porque ela emana das Sagradas Escrituras. Não é toda forma de adoração que Deus recebe. Por quê? Deus estabeleceu a forma que desejaria ser adorado. Culto deve ser prestado a Deus, o culto não é a apresentação humana. Nós não assistimos culto pela internet, nós prestamos culto a Deus mediante a reunião do corpo de Cristo. Ainda que você assista pelo YouTube mediante uma limitação, você não está assistindo, você deve ter a consciência que você está prestando um culto. Então não adianta você também estar ali, talvez até no momento do culto mesmo, ao vivo, você estar ali, mas você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você põe na TV e você está mexendo no Instagram, você está fazendo as coisas de maneira completamente sem intenção, cumprindo meramente um ritual. Então, que vocês possam compreender do que se trata o culto a Deus. Nós já abordamos muitas questões quanto a isso. Que você observe se você de fato presta um culto a Deus ou é um culto a homens. Você vê hoje homens sendo adorados em cima de altares, quando a centralidade é de Cristo, bandas que são idolatradas, onde nós deveremos voltar a cultuar Deus cada vez de maneira mais simples, resumindo aquilo que ele estabeleceu: orarmos a sua palavra, lermos a sua palavra, cantarmos a sua palavra, explicarmos a sua palavra e cumprirmos os seus sacramentos. Esse é o culto agradável a Deus. Não tem nada de teatro, não tem nada de apresentações humanas. O culto a Deus é muito simples e é conforme foi estabelecido. Galego não pode fazer isso de maneira alguma na igreja, não estou falando isso. Eu só estou falando que nos dias de culto estabelecido por Deus, no dia do descanso de Deus, o dia da sua ressurreição, nós deveríamos nos ater a isso. Em outros dias não tem problema, senão não chama isso de um culto. Então, se você quiser fazer um teatro, uma apresentação, um show, faça o que quiser, mas não chame isso de culto. Essa é a questão que deve ser primordial. Advertência dos sacerdotes.
Leia com bastante atenção tudo isso, não vai dar tempo de eu falar sobre todas essas coisas. Ele vai falar acerca também desses homens, do quais eles deveriam também guardar a palavra de Deus. Olha como diz aqui. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instruções, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Verso 8. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus. Suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. É assim que o homem vive. Capítulo de número 13, ele é mais um chamado à fidelidade, como todas as advertências, só que aqui no período pós-exílico, tá? Verso 13. Lembre-se, período pós-exílico. 586, o exílio babilônico, depois vai ter a reconstrução do templo por Zorobabel, e aqui já estava nesse período pós, que antecede a vinda de João Batista. Depois nós teremos os 400 anos de silêncio. Essas páginas em brancos que vão ter ali depois disso, representa justamente isso. Então ele diz no verso 13: há outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Chore e geme porque ele não dá atenção às suas ofertas nem aceita com prazer. E ainda pergunta, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel. Embora ele tenha continuado a ser sua companheira, a esposa, a qual vocês fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em um corpo e em espírito, ele está apontando para a infidelidade daqueles homens, os homens que adoravam outros deuses, também se relacionavam com outras mulheres, o homem completamente perdido, que sem Deus ele caminha para densas trevas. O capítulo 3, onde muitos utilizam isso daí para questão de que nós abordamos acerca dos dízimos e ofertas, o que se trata de um equívoco, mas lembre-se, não estou falando que isso não seja importante, não tem como sobreviver diário. Vai pagar no final do mês, no começo do mês, tem contas a serem pagas e as pessoas deveriam ter consciência disso. E Deus coloca consciência nessas pessoas. Deve ser abordado acerca da fidelidade para com a obra do Senhor e da responsabilidade. Mas tudo isso feito para a honra e glória de Deus, não por barganha, não por medo, e sim para que Deus seja glorificado. Leia com bastante atenção e você chegará a essa conclusão. Não vou nem me ater a explicar para que vocês possam ler e entender o contexto ao qual foi dito tudo isso. No final do capítulo 3, ele traz essa promessa do qual ele manifesta a sua misericórdia. Ele diz assim, verso 17, eles serão meu povo do Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus agindo em nós, tendo compaixão. É assim que ele agiu e é assim que ele continua a agir. Capítulo de número 4 e último capítulo. Diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo a cura em suas asas. Lembre-se, Jesus também, nós chamamos ele de sol da justiça. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sob seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que a lei de todo Israel do Monte Sinai. Vejam, eles enviam o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nós vemos aqui o cumprimento disso no Novo Testamento. Nós vemos João Batista vindo nesse espírito de Elias. 400 anos depois, o período de silêncio. Esse período de silêncio não significa que Deus estava mudo, mas que ele não falou por intermédio de profetas inspirados. Deus nunca está mudo, ele sempre fala, mas a maneira inerrante dele falar é por intermédio da sua palavra. A palavra dele já foi findada, acabada. Qualquer homem que diz ter uma palavra de Deus que não seja guardada por capítulos e versículos, ele é um falso profeta, ele está falando das suas
dos seus pensamentos e não glorificar Deus dessa forma. Portanto, que você possa confiar nas Sagradas Escrituras, crendo que somente dela emana a verdade de Deus. É isso. Estaremos aqui amanhã, mais um dia para a honra e glória de Deus. Terminamos, não nos vangloriamos de terminarmos de ler as Sagradas Escrituras. 297 dias terminamos de ler as Sagradas Escrituras. Se você é cristão e você não leu as Sagradas Escrituras, questione a maneira como você tem adorado a Deus. Você diz amar a Deus, mas você não gasta tempo junto com Ele. Se um homem ou um relacionamento não é baseado em comunhão e participação em tempo, e você não tem gasto seu tempo com o Senhor, questione a maneira como você tem vivido. Que o nome do Senhor seja louvado e adorado. Tamo junto. Fui que eu tenho que ir voando da aula. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui!